Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertão do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, peguei um trecho aqui do canal do Sormani, né? Sabemos que o Santos empatou ontem com o time reserva do Grêmio, tá? Quase perdeu o jogo, buscou um empate no final, óbvio. Falta qualidade, pontaria, o Santos até tá criando muito, tá mostrando ser um time mais eficiente, isso aí não tenho dúvida disso, galera. Mas tem que começar a vir os resultados. O Santos deixou mais dois pontos para trás, que pode fazer falta lá no final do campeonato. E, querendo ou não, jogou com o time reserva do Grêmio, né? Sabemos que o time titular do Grêmio já não é grande coisa. E o time reserva, então, pior ainda. Até porque o Pavon, que estava lá, que estava 27 jogos sem marcar gol, ficou mais um jogo sem marcar gol, foi só reintegrado por causa de tantos falcos que o Grêmio tem. Então, o Santos não se aproveitou disso. Empatou o jogo em casa e deixou mais 2 pontos para trás. Vamos ver o que o Sormani fala sobre o pós-jogo? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Sormani, tá? O Santos foi rebaixado dentro da Vila Belmiro. Não consegue ganhar dentro da Vila Belmiro. Olha, o Santos jogou contra o reserva. Não é um time misto do Grêmio. Reserva do Grêmio. Que já não é um grande time. Se você joga contra o reserva do Palmeiras e tem dificuldade, ok. Reserva do Flamengo, ok. Mas reserva do Grêmio, gente. Do Grêmio. O Santos não conseguiu ganhar do reserva do Grêmio. Não é que tava um time misturado, não. Acho que só tinha o Arthur de titular. Só. Mais ninguém. E o Santos não conseguiu vencer. Mas não venceu por quê? Porque falta qualidade para os seus jogadores. Falta qualidade. O técnico fez a parte dele. O Santos dominou o jogo. Mas não conseguiu traduzir em gols o domínio que ele... Como dominou contra o Fluminense, como dominou contra o Atlético Mineiro. Entendeu? O Santos sempre vem dominando o jogo contra o Bragantino. O Santos está dominando todos os jogos, mas não está sendo eficiente, galera. Criou durante o jogo. Não conseguiu. Então ele não conseguiu criar, não fazer gol, não conseguiu criar mais oportunidades, entendeu? Então não adianta nada. Um péssimo resultado. Isso, não só o Paulo Sérgio Oliveira, mas também a Renata Roel, que é minha amiga, que trabalha na ESPN, em quem eu confio muito, ela falou a mesma coisa. O gol foi mal anulado. O gol teria que ter sido anulado se a bola batesse na mão do jogador que fez o gol. Aquele lance que tava 0x0, né, do Edenilson, né? Mas de qualquer forma, galera, dane-se também, tá? Quantos gols aí mal anulados deram para o Santos? Quantos gols errados deram contra o Santos? Deixar de dar pênalti várias vezes para o Santos, uma hora tem que favorecer também. Porque sempre conta. Aí quando é a favor, todo mundo fica falando. Dá licença, né? Na mão do jogador que fez o gol. Não foi o caso. A bola bate na mão do Edenilson e sobe da zona do rebaixamento. Continua com os mesmos 5 pontos. E aí, rapaziada, seguindo aqui a tabela que o Sormani falou, ó, a rodada, o Santos não se aproveitou, como eu falei pra vocês. O Santos poderia ter dado um salto muito bom na tabela, porque o Corinthians e o Inter empataram ontem. Se o Santos vencesse o seu jogo, o Santos estaria na 13ª colocação. Porque o Vasco perdeu pro Palmeiras. O Santos só não ia passar o Vasco por causa do saldo de gols, né? Até pelo aquele 6x0. Então o Santos deixou pra trás. Dar esse salto, ganhando 3 posições. Então o Santos ia passar o Inter, ia passar o Atlético, ia passar o Corinthians. Se ganhar ontem. Ia colar na zona de classificação sul-americana e também ia abrir 7 pontos do Z4, né? Hoje, que está 5 pontos, né? Mas mesmo assim, galera, tinha que ter aberto essa vantagem. 5 pontos ainda é arriscado. E lembrando que o Santos vai jogar ainda. E pode diminuir essa vantagem porque o Vitória joga. O Vitória pode chegar a 25 pontos e ficar somente 3 pontos, né? E o Fortaleza também joga, né? Então, o Santos na próxima rodada vai ter um jogo duro contra o Ceará. Domingo, lá no Castelão. Jogo duríssimo contra o Ceará. Não vai ser jogo fácil. E depois tem um clássico, né? Se não estiver enganado. Tem um clássico do Corinthians na Vila, que é confronto direto. E sabemos como o Santos é com o Corinthians. Jogou 3 esse ano, perdeu as 3 vezes. É complicado. O Santos está deixando muito ponto para trás. E é igual o Sormani falou, o Vojvoda tá fazendo a parte dele. Vimos evolução, assim, uma evolução do Santos drástica, assim, como time, como postura dentro de campo. Mas aí faltam os jogadores. Falta os jogadores ter qualidade, falta os jogadores ser mais eficientes na hora de finalização, de fazer os gols, de dar o último passe, caprichar, entendeu? De vantagem em relação ao primeiro time na zona. Nada a almejar nesse campeonato, a não ser fugir do rebaixamento. É isso. Só. Mais nada. Esse time é cagado. Eu até entendo. Eu sempre tento aqui assistir, vamos buscar a Sul-Americana, quem sabe ali um G8, se abrir vaga, G7. Mas quando parece que vai engrenar, não engrena. Deixa pontos fáceis jogados no lixo. O Santos perdeu pro Internacional em casa. O Santos empatou com o Grêmio reserva em casa. Só aí foram 5 pontos, rapaziada. Só aí foram 5 pontos.
Entendeu? O jogo passado deixou mais 2 pontos em Bragança. Foi empate com sabor de derrota. Os últimos 2 empates foi 2 empates com sabor de derrota. O Atlético Mineiro foi até um empate ali mais ou menos, porque foi um jogador expulso. O Santos buscou empate com um a menos. Mas pelo primeiro tempo o Santos também merecia ganhar. A expulsão quebrou. Mas tudo bem, foi um empate ainda aceitável. Agora contra o Bragantino e o Grêmio não. O Santos deixou 4 pontos para trás nesses os últimos 2 jogos. Estaria outra realidade. É um dos campeonatos que a eficiência prejudicou muito o Santos, né? Que se o Santos fosse mais efetivo, o Santos estaria na parte de cima da tabela. Entendeu? Tá? Essa Belmirolândia é cagada. Ela adora. Gente, ela adora não. Ela é inhaquenta. Ela é inhaquenta. Tem catiça na Belmirolândia. Enquanto a Belmirolândia estiver lá, não tem jeito. E eu acredito nessas coisas. Você fala, sua mãe, mas o Marcelo Teixeira não pode achar a mesma coisa em relação ao Morumbi? Ok, beleza, então perde dinheiro. Já que é pra perder mesmo, vamos perder pelo menos levando pra casa 2 milhões de reais. Vamos perder levando pra casa 2 milhões de reais. Essa maldita Belmirolândia, ela é uma nhaca na vida do Santos. Uma nhaca, enquanto esses caras não sumirem da vida do Santos, enquanto Marcelos Teixeiras, Ruedas, Rolos, esses caras não desaparecerem do Santos, vai ser isso, vai ser essa tortura, vai ser essa tormenta até o final de mandatos ou dos tempos. Esses caras vão conseguir destruir a Vila. Não sai mais que a defesa. E você sabe a minha opinião, né? Sobre. Porque eu falo de SAF direto, né? Então, eu também sou a favor do Santos trocar esse modelo associativo, tá? Mike, um horror. Um horror. Pelo amor de Deus. Nem é sombra daquele que era do Palmeiras, tá? Vou ver aqui a escalação direitinho, pra gente poder comentar jogador por jogador, sem comentar. E lembrando aqui, ó, se a gente for olhar aqui as notas, ó, vamos ver, entenda. Cadê? É o que eu falei, o Santos tem que aproveitar mais também alguns pontos da base, né? Como falei, o Robinho Júnior sempre ovacionado pela torcida, entrou bem no jogo ontem, tá? Entrou muito bem também, e que faz ele concorrer também a uma vaga ali, né? Porque eu particularmente vou ver muita crítica e tal, mas tem jogadores que tem que ser substituídos na partida, né? Não tá jogando bem, por exemplo, o Barreal tem momentos bons, momentos muito ruins, mas o Guilherme é a mesma coisa, entendeu? E isso prejudica um pouco também o desempenho dentro de campo, tá? O Santos, eu acho que hoje do jogador diferente do Santos, o Lautaro Dias está mostrando ser o jogador mais eficiente. Óbvio, ele tem limitações, é muito óbvio isso, muito nítido, mas é um cara que tá fazendo gol, tá dando assistência, tá brigando muito, isso é muito importante também. Então ele tá sendo aquele jogador voluntarioso, né, que a torcida gosta. E acho que hoje é o jogador mais eficiente ali do meio pra frente do Santos. É o que tem menos qualidade, tá? Se a gente for para pensar. Mas o futebol não é só isso. Não adianta você ter qualidade e hoje o futebol é muito físico, é muito contato, é muito estatística. E ele tá se provando nesses pontos, tá? Entendeu, rapaziada? Mas assim, as notícias foram essas, tá? E lembrando, tá? O Santos deixou escapar uma grande oportunidade de ganhar 3 posições na tabela, mais uma vez, tá? O Santos tá deixando pontos perdidos pra trás novamente, tá? É igual eu falei, esses 4 pontos, esses 2 pontos que deixou contra o Bragantino e esses 2 pontos que deixou contra o Grêmio, o Santos poderia estar com 32 pontos hoje na 11ª colocação e jogaria um jogo com confronto direto contra o Ceará no próximo jogo, que o Santos poderia entrar entre os 10 melhores do campeonato. Eficiência, rapaziada. Se você não tem eficiência, se você dentro de campo também, não adianta nada, tá? E o Santos tá deixou isso muito para trás. É só a gente olhar aqui, ó, as notas, né? O Mike sempre tá muito abaixo. O Igor Vinícius entrou no final, mas assim, sempre tá entrando melhor que o Mike. Eu acho que ele já tem que ser titular, tá? Escobar foi muito abaixo também. A zaga não comprometeu tanto. O Schmidt é razoável, não é um grande jogador. Tiquinho, é inacreditável. O cara não consegue fazer gol, tá ligado? O Zé Rafael sempre sendo o melhor do meio de campo do Santos. O Barreal, igual eu falei, tem aqueles picos de altos e baixos. Eu acho que o Rincon provavelmente pode ganhar espaço de novo no lugar do Schmidt. Ele só tem que ter cuidado com aqueles cartões besta que ele toma. O Rolês, ele é um grande jogador, mas também é um cara que tem muitas oscilações dentro de campo, acerta grande espaço, mas também erra jogadas bobas, né? E o Robinho Júnior entrou bem, acho que foi a melhor partida do Robinho Júnior como profissional do Santos, acho que ontem, né?
Se ele tivesse feito aquela virada no final do jogo, acho que ia coroar mesmo a grande atuação dele, né? E o Guilherme, eu falo sempre pra você, né? Tem lapsos de altos e baixos também. Lautaro Dias hoje o melhor jogador do Santos da frente, como eu comentei agora há pouco. E o Vojvoda, fez o Santos virar um time de verdade, né? Mas tem coisas que dentro de campo não depende dele. O Santos não ganhou o jogo ontem, não foi por culpa dele, foi realmente culpa dos jogadores, né? Eficiência, tudo dos jogadores. Tem que fazer, galera, tem que fazer. Não adianta. Futebol é isso, cara. Futebol às vezes tem poucas oportunidades, tem que fazer. E querendo ou não, então com o time reserva do Grêmio, né? Você tinha a obrigação ontem de fazer 2-3-0 sem sofrer tudo e ganhar o jogo e trazer os 3 pontos para casa. Todo mundo se poupando, ninguém tomando cartão besta. Só é uns 3 pontos assim, sem sofrer. E é isso, galera. Agora não tem jeito, galera. Vai ter que buscar ponto lá no Ceará. Vai ter que ir lá no Castelão e buscar ponto. Vai ter que buscar ponto. Lembrando que a gente deixou 2 pontos aqui contra o Ceará também, tá? No jogo do Allianz Parque. Foi aquele 0-0 ridículo. O Santos deixou 2 pontos aqui, tá? Então você vai ter que recuperar lá. E o Santos pode ver que muitos times que estão na parte de baixo da tabela, o Santos está deixando ponto. Assim, times que o Santos poderia ter ganhado. O Santos ganhou do Grêmio nem no primeiro nem no segundo turno. O Santos não ganhou do Bragantino nem no primeiro nem no segundo turno. O Santos não ganhou do Bahia nem no primeiro nem no segundo turno, nem do Fluminense nem no primeiro nem no segundo turno, e assim vai. Então o Santos está mostrando ser um péssimo mandante, entendeu? E é um dos piores mandantes do campeonato. Beleza, rapaziada? Mas por enquanto a gente não é, tá? Curte e se inscreva no canal Tático News, tá? Se vocês gostaram do vídeo do Sormani e também quiser ver o vídeo completo lá no canal dele, curte e se inscreva lá também. Beleza, galera? Obrigado e até o próximo vídeo.